No mundo dos brandings, que é a apresentação de produtos de forma geral, uma das coisas que faz muita diferença é a embalagem 3D. E aí, existe um monte de possibilidades incríveis porque você consegue mostrar um produto de vários ângulos diferentes. É uma coisa maravilhosa. Essa embalagem 3D magnífica aqui é a que você vem modelar junto comigo nesse tutorial aqui, usando o ZBrush. É por isso que eu espero que o seu ZBrush já esteja aberto no seu computador, porque a gente começa o tutorial agora. Para fazer essa embalagem maravilhosa, presta atenção numa coisa muito importante, que é você pensar na estrutura do que a gente quer. Quando a gente vai modelar alguma coisa, é legal de você entender formas mais básicas. Então, se a gente for pensar em uma modelagem aqui dessa caixinha, né, que é uma caixa de suco ou uma caixa de leite, de frente ela vai ser uma coisa tipo assim, ela é como se fosse um retângulo. Aqui vai ter uma tampinha. E aí, ela tem uma segunda parte aqui em cima, só que de lado ela seria uma coisa meio assim, ó. Aí ela vai ter uma divisãozinha aqui em cima e uma alça, sei lá, não sei pra que serve essa parte de cima, mas é como se fosse pra você segurar isso. E aí você teria a tampa que ficaria aqui. Então a gente pode pensar mais na forma mais básica, que seria... Plim, se acertou, pode ser um retângulo, um cubo, alguma coisa mais retona. E para fazer isso dentro do ZBrush, presta atenção, hein, do lado esquerdo, tô louco. Do lado direito você tem essa opção aqui, ó, de Simple Brush. No Simple Brush você pode começar por esse cubo 3D, que vai seguir uma ideia muito parecida com o que a gente quer. Mas esses objetos mais basicões do ZBrush, nessa parte aqui, ó, de 3D Meshes, eles têm uma estrutura de polígonos não muito boa. Então eu prefiro vir nessa parte aqui, ó, chamada Polymesh, por exemplo. Então você clica no Polymesh, clica na tela, segura e arrasta, e na parte de cima você clica em Edit. E aí você consegue já editar o objeto e fazer modificações. Porém, vamos concordar que eu falei que a gente ia fazer como se fosse um cubo, né? Uma caixa. E eu sei que você vai dizer, nossa, professor, isso aqui não é uma caixa, não, você não tá vendo? Então eu sei que não é uma caixa, tá bom. Só que você vai fazer o seguinte, aqui em cima você coloca a opção de Move. Em Move você vai clicar nessa primeira engrenagem aqui, tá vendo? Ó, tô vendo! E a gente coloca essa opção aqui chamada Polycube. Esse Polycube não dá para ter muita ideia da estrutura de polígonos dele, a não ser que você clique nessa opção aqui chamada, ó, Line Fill Polyf. Aí você vai perceber que tem vários quadradinhos na superfície que são os polígonos que formam essa estrutura inteira. Eu não vou explicar sobre isso aqui, porque eu explico sobre isso em muitos outros tutoriais e principalmente em cursos de ZBrush que eu tenho lá no meu site, no plano de assinatura, que no final do vídeo eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas por enquanto, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesses carinhas aqui, ó, e esticá-los ou amassá-los. Quanto mais você estica, mais divisões você tem. Quanto mais você contrai eles, menos divisões. Então eu vou contrair o máximo possível, porque eu não quero nenhuma divisão. Ele vai ficar assim, ó, como se fosse um cubo sem nenhuma linha de divisão nenhuma. Pronto. A partir disso, começa a parte de modelagem. Para modelar, eu vou sair dessa opção aqui de Move e vou clicar em Draw. E em Draw você tem aqui, ó, vários brushes que você pode escolher. Nossa, professor, que loucura quanto brush! Então, realmente, aqui são como se fossem ferramentas que servem para fazer coisas específicas na superfície do ZBrush. Tem um monte, mas a gente vai clicar aqui embaixo nesse, ó, que se chama Gmodeler. Se tiver difícil de achar, pressiona a tecla Z e automaticamente você vai ver os brushes que começam com a letra Z e aí você tem o Gmodeler. O Gmodeler funciona da seguinte maneira. Todo polígono, ele tem uma estrutura básica que são as faces dele ou os próprios polígonos de forma geral. Então você vai ver que você tem um aqui, você tem outro aqui e você tem mais um aqui. Só que além disso você tem o que? Linhas. Cada uma dessas linhas aqui também podem ser controladas. E você tem os pontos. Mas o que são os pontos? São as junções de linhas. Então quando você tem linhas que se batem assim, pode ser duas linhas assim, mais uma assim, você tem os pontos. E com essa ferramenta aqui, ó, eu vou clicar nesse polígono de cima, isso aqui era para ser uma seta, agora sim, e você vai clicar, ó, e arrastar só um pouquinho, não precisa ser muito não, tá? Clicou e arrastou, puxa só um pouquinho. Então essa seria aquela parte que a gente vai amassar agora na parte de cima. Olhando aqui de lado, e não se esqueça que no ZBrush a gente tem esta cabeçona aqui, ó, que serve pra gente ter ideia se a gente tá de frente no objeto, de lado, de cima ou de baixo, porque realmente não daria pra saber muita coisa aqui. Então eu vou deixar de ladinho mesmo, e aí, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl e Alt, e eu vou arrastar pegando essa parte de cima. Isso vai fazer, ó, com que eu pegue só esse polígono aqui. Agora o que eu posso fazer? Na parte de cima a gente muda para esse Move, e aí, ó, eu posso clicar, tá vendo? Neste quadradinho azul, e aí eu vou amassá-lo, ó. Quando você amassa, eu estou criando aquela parte de cima, né, da caixinha que é mais fechadinha assim. Se você clicar e puxar tudo para dentro, ó, ele vai amassar uma quantidade máxima e ele não consegue ir mais. Ah, professor, tá vendo? O ZBrush é uma porcaria, eu queria amassar mais um pouco. Não tem problema, é só clicar e arrastar de novo, mais uma vez, ó.
E aí você vai até onde você quiser. Se você continuar fazendo isso, chega uma hora que você não vai ter nenhuma parte aqui em cima. E a gente quer um pouquinho dessa parte, tipo isso aqui. Ah, professor, mas o meu não tá igual ao seu. Não precisa ficar perfeito, tá bom? É só você seguir mais ou menos as mesmas etapas, mas perfeito não precisa. Aqui a ideia não é essa. Uma vez que você faz isso, né, que foi o que a gente fez, Ctrl e Alt, a gente arrasta e seleciona uma área, é criada uma máscara. A máscara basicamente é uma área que serve para você isolar alguma coisa. Porque se eu não tivesse isolado a parte de cima e usado isso aqui, eu teria amassado a caixa inteira. E eu não queria. Então, para amassar só a parte de cima, a gente usou máscaras. Para remover essa máscara que a gente fez, segura o Ctrl e arrasta numa área vazia. Pronto, automaticamente a gente removeu essa máscara aí. Voltando aqui em cima na parte de Draw, eu vou clicar agora, ó, bem aqui em cima, nesse pequeno polígono que a gente tem aqui, ó. E aí você pode clicar, cuidado, se tiver difícil, se aproxima um pouco aqui, e aí você pode clicar em cima dele, ó. Clicou e arrastou, ele vai criar essa parte que é aquela alcinha que a gente já tem aqui em cima da nossa caixinha. Olha só, a caixinha tá tomando forma. Tô gostando, hein? Só que faltam alguns detalhes ainda. Um deles é o seguinte, essa caixa, nas laterais, ela tem uma paradinha que é como se fosse um corte assim, ó. Só que na parte de dentro, ela meio que puxa assim, ó. É como se fosse, sei lá, um buraco que empurrou pra dentro. Então a gente vai fazer isso agora. Ainda com esse mesmo brush que a gente tá aqui, que é o brush Z Modeler, eu vou mudar a função. Presta atenção, que isso aqui é meio maluco, mas você vai entender. Eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que loucura. Calma, não é loucura. Vamos entender isso, tá? Você pode trabalhar sempre em polígonos, que são as faces, as linhas e os pontos. Se eu deixar o meu mouse em cima de um polígono, por exemplo, e pressionar a tecla espaço e segurar, eu tenho várias funções aqui em cima, nessa primeira categoria. Então são coisas que eu posso fazer no polígono de forma geral. A função que está ativada é essa aqui chamada Key Mesh. Só que o Key Mesh não vai funcionar porque eu quero. O que eu quero fazer no caso é meio que pegar o conteúdo que eu tenho e diminuir um pouco para dentro. E a função que faz isso é essa chamada aqui, ó, Inset. Então é só isso, segura o espaço, coloca Inset e solta o espaço. Agora eu vou clicar aqui no cantinho da esquerda, ó, que é esse triangulinho que a gente tem. E para clicar nele é só clicar e arrastar, ó. O que ele vai fazer? Deixa eu só me aproximar um pouco, porque senão não funciona, tá? Deixa marcado, ó, cuidado para você não colocar em cima das linhas sem querer. Fica exatamente em cima do polígono, clica e arrasta, ó, e você pode diminuir um pouco para dentro. Aqui eu só vou diminuir um pouquinho. O problema é que quando eu faço isso do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito, porque ele não fez. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Z, e aí eu vou pressionar a tecla X. Essa tecla X, o que é a tecla X? A tecla X vai fazer com que o que eu faça de um lado, ele vai repetir automaticamente do outro lado, que a gente chama de simetria. E com a simetria ativada fica muito mais fácil. Então agora se eu clicar e arrastar, ó, eu posso fazer uma área um pouquinho menor, ele fez do outro lado também. Oh, que maravilha! Fica muito mais fácil do que fazer dos dois lados, não é? Outra coisa, de novo, eu vou deixar o meu cursor do mouse em cima de qualquer polígono, seguro o espaço e eu vou colocar de novo aqui a opção de Key Mesh. E aí solto o espaço. E agora sim, ó, eu vou empurrar aqui, porque o Key Mesh não serve só para puxar uma parte assim, ó. Ele também serve para empurrar. Então clique e arrasta aqui, ó, dentro do polígono e joga lá para dentro. Cuidado quando você empurra, porque chega uma hora, ó, que ele vai juntar os polígonos, tá vendo? E aí você consegue enxergar praticamente do outro lado. Eu vou desse ladinho para você ter ideia, ó. Clicou e arrastou, ele vai empurrando, empurrando, empurrando até uma hora que ele chega, ó. E ele conecta os dois. Eu não quero isso, eu quero um pouco antes, ó. Então vai até onde conecta, volta um pouquinho. Até aqui. Eu acho que tá legal. Agora acontece o seguinte. Esta caixa, de forma geral, né, tem uma paradinha que é o seguinte. Ela não fica com esse vão aqui, esse blocão na parte de dentro. É como se a partir daqui ele já entrasse. E em cima é onde a gente enxerga mais. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Tem uma opção no ZBrush que eu posso conectar dois pontos. Então a ideia é conectar esse ponto com esse ponto aqui. É meio difícil pelo ângulo que você tá, então coloca um ângulo que fica um pouquinho mais fácil de você enxergar os pontinhos. Agora presta atenção, hein? Eu vou deixar o meu cursor do mouse em cima de algum ponto. E aí você tem um monte de pontos. Pode ser esse ponto aqui, pode ser esse, tanto faz. Deixa o cursor em cima de um pontinho. Eu vou clicar nesse aqui, por exemplo, ó. Eu vou só deixar em cima dele. Segura o espaço. E a função dele que eu tenho é o Move. Então se eu clicar em qualquer ponto, ó, ele move o ponto para onde eu queira movê-lo. Só que eu não quero um Move. Eu vou deixar o cursor em cima, segura o espaço e coloco essa função chamada Stitch. O Stitch faz o quê? Eu posso clicar em cima de um ponto específico e o segundo ponto que eu clicar, ele vai conectar os dois. Então se liga só. Eu vou clicar em cima desse ponto e depois desse ponto aqui dentro. Então, olha só, cliquei em cima desse, ó. Não aconteceu nada. Não, professor, não aconteceu nada. Então, calma, relaxa. Tem que clicar no segundo ponto agora. Então, cliquei no primeiro. Agora eu vou clicar lá no que tem lá dentro, ó. Automaticamente o que ele fez, ó. Ele juntou essas duas partes. Porém, ele vai seguir a ideia de juntar o primeiro ponto na posição do segundo. E aqui do jeito que eu fiz, não tá legal. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou dar um Ctrl Z e dessa vez eu vou clicar nesse ponto de dentro e depois nesse de fora. Então cliquei no de dentro, clica certinho em cima do pontinho e depois aqui do lado de fora. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Ela não tem simetria?
Então, a simetria vai fazer de um lado para o outro. Nesse caso, eu estou fazendo atrás e na frente. Então, meio que a simetria não vai funcionar exatamente para isso. Até tem uma opção para isso, mas vamos aqui para a gente repetir a função, para a gente entender como é que funciona. Tá bom, professor. Então, vamos embora. Vou clicar de novo no lado de dentro, ó. Cliquei no pontinho e depois eu clico lá fora. Olha só. Então ele conectou os dois, agora está seguindo um pouco mais aquela ideia das caixas que a gente tem. Ó. E automaticamente com a simetria ele fez os dois lados. Ai, que maravilha. Uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mais enxergar essas linhas aqui de construção. Então eu posso ativar aqui, ou melhor, desativar esse Line Fill PolyF e tá aí a nossa caixinha bem bonitinha. Só que a caixa de forma geral, ela não tem esses cantos aqui tão marcados, né? Igual você tá vendo aqui, tá vendo? Esses bicos. Dá pra gente arredondar um pouquinho isso. Então para arredondar isso, eu vou vir aqui na opção de Geometry. Em Geometry tem um que se chama Dynamic Subdivision. Por favor, não confunda com Dynamesh. Dynamesh é uma outra parada, tá? Então, Dynamic Subdivision, eu vou clicar em Dynamic, e aí, ó, ele faz essa nhaca. Nossa, professor, que horrível, estragou a caixa inteira. Então, realmente a caixa não ficou muito boa assim, tá? Mas você tem uma opção aqui, debaixo do Dynamic, que se chama Flat Subdivision. O que o Dynamic faz? Ele vai tentar entender as partes retas e sair arredondando. É como se ele estivesse amassando ali de um jeito bacana. Só que este Flat Subdivision, se você aumentar um pouco o valor, ó, ele mantém um pouco arredondado, mas as partes mais retas ele não arredonda tanto. Então o legal aqui no Flat Subdivision é a gente colocar tipo uns 3 ou uns 4, que eu acho que já fica mais interessante, ó, para essa caixa funcionar um pouco melhor. E sinceramente, eu não gosto desta cor para esta caixa. Então eu vou clicar aqui em Match Cap e tem um monte de opções. Eu vou colocar esse aqui que se chama, ó, Skin Shade. Eu adoro essa parte. Só que geralmente o Skin Shade deixa isso aqui muito claro. Então você pode mudar a cor aqui, ó, clicando no meio e arrastando um pouquinho para sua esquerda para um tom meio de cinza. Eu acho que fica bem mais interessante. Olha a nossa caixinha como é que já tá maravilhosa. Agora tá faltando a tampa, né, que é aquela parte de você rosquear para você abrir e glu, 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 mandar para dentro este suco ou este leite ou sei lá o que você quiser. Imagina o que você quiser que tem dentro dessa caixa, incluindo nada, por exemplo. E para fazer a tampa, eu vou vir do lado direito na opção de Subtool e eu vou clicar aqui, ó, em Insert. O Insert serve para colocar algum objeto básico aqui junto com esse outro. Então eu vou colocar a opção aqui, ó, de Cylinder 3D, que é um cilindro. Esse cilindro aqui, por padrão, se você for ver a estrutura dele, não é muito legal para a gente fazer essas coisas mais básicas. Como eu falei, ele tem muitos polígonos na superfície. Então a gente pode vir na opção de Move, clicar na engrenagem igual a gente fez na caixa. Só que dessa vez, em vez de colocar Polycube, eu vou colocar Cylinder 3D. E o cilindro aqui é mais simples. Só que eu não consigo enxergá-lo porque ele está muito pequeno. Então eu vou ativar essa opção aqui embaixo, ó, chamada Solo. E o Solo vai fazer com que eu enxergue só ele. Ele está de lado, depois a gente arruma isso. Mas olha como ele tem bem menos polígonos na superfície do que o outro polígono que a gente tinha, né? Do que o outro cilindro. Só a única coisa é que ele tem essa linha aqui no meio. E eu não quero essa linha porque essa linha vai me atrapalhar. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, neste triângulo, cone, não sei como chamar isso aqui. Você pode clicar e esticar ou clicar e amassar. Amassa tudo até ele não ter nenhuma linha aqui na lateral. Uma vez feito isso de lado, eu vou ativar a opção aqui de Move de novo. E aí eu vou clicar, ó, nessa bolinha aqui do lado de fora. Clique, arrasta e gira. Quando você estiver girando, se você quiser que ele alinhe certinho, segura a tecla Shift, ó, e ele vai de 5 em 5 graus. Então você deixa ele girar até uns 90 graus ou menos 90. É a mesma coisa, tanto faz. Eu vou deixar aqui, ó, 90 graus. Então ela ficou retinha, fica mais fácil da gente manipular. Na parte de cima, muda para o Move aqui, pro Draw, que é o brush que a gente já tava, que é o Z-Modeler aqui, e eu vou clicar aqui, ó, bem nessas linhas que a gente tem. Dessa vez, eu não vou clicar e colocar uma linha no meio, eu vou clicar e arrastar, ó, e colocar uma linha mais ou menos aqui na parte de baixo. Só que essa tampa, ela tá muito alta ainda, né? Então antes disso, eu vou ativar o Move e com esse quadradinho azul eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Até o tamanho que eu quero que a tampa seja, mais ou menos. Então aqui acho que tá bacana. Volta lá em cima pro Draw, clique e arrasta nessa linha e faz aqui, ó, até a parte de baixo. Agora presta atenção, eu vou deixar o cursor em cima de qualquer linha, segura o espaço e coloca a opção aqui de Bevel. O Bevel vai pegar uma linha toda e dividir em duas. Então clica nessa linha que a gente tem, ó, e arrasta. Olha só que legal. Automaticamente ele criou duas. Só que as tampas, de forma geral, elas têm como se fosse essa parte que eu acabei de criar um pouco mais para dentro. Então você deixa o cursor em cima de qualquer um dos polígonos que a gente tem, segura o espaço, vai na opção de Key Mesh. O meu já tá no Key Mesh, professor, você é idiota. Não, eu sei que tá em Key Mesh, mas calma, a gente vai mudar uma outra coisa aqui embaixo. Então coloca Key Mesh. No Key Mesh, ó, eu tenho a Single Poly, que é essa opção chamada Target. Ou seja, a primeira aba em cima desse bloco é qual a função eu quero. O segundo bloco de baixo é o que eu vou pegar. Eu quero pegar só um polígono, eu quero pegar vários polígonos conectados, eu quero pegar polígonos que têm a mesma cor. Então, neste caso, ó, a gente coloca aqui, mexe, e aqui embaixo em Target, você coloca essa opção chamada, ó, Polygroup All. Esse Polygroup All, ele vai entender um polygroup, que é um grupo de polígonos, que são essas cores. Você vê que aqui eu tenho uma cor, que é essa cor meio avermelhada, e eu que tenho essa laranja. Então, se eu clicar no vermelho, ó,
ele vai fazer só no vermelho. Se eu clicar no laranja, ele vai fazer só no laranja. Tanto para empurrar quanto para puxar. Então você pode fazer isso. Pode pegar essa aqui que a gente fez e empurrar para dentro, ou pegar essa e puxar para fora. Eu vou pegar essa aqui de dentro mesmo e empurrar para dentro. Pronto, a gente já fez o detalhezinho que a gente tem nesta tampa maravilhosa. Só que a tampa, vamos concordar, ela tá meio assim, durona, né? Ela tá muito, como é que eu posso dizer? Muito reta nas partes. Então a gente vai arredondar. Para arredondar, a gente vai usar a mesma coisa que a gente já usou antes, que é vir em Geometry, coloca o Dynamic Subdiv e ativa o Dynamic. Aí ele arredonda tudo. Só que ele arredonda e eu não sei, esse tipo de tampa aqui não é bem o tipo de tampa que eu tô querendo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui perto do Dynamic, eu tenho uma opção aqui embaixo que se chama Crease. O Crease, o que ele faz? Ele vai tentar manter o que o Dynamic fez, que é suavizar tudo, só que quando você clicar aqui ó, em Crease, ele vai tentar manter reto as partes que são mais de canto, os bicos que você tem. Então pode ver, ó, aqui ele manteve arredondado certinho, o que a gente colocou no Dynamic, então se você desativar o Dynamic, ó, ele vai deixar reto essa parte ali. Então ativa o Dynamic e tudo isso aqui ó, ficou suave. Essa outra parte aqui também de polígonos também ficou suave. Só que esses cantos, tipo esse e esse, ficaram mais retos. Tá legal aqui. Só que eu acho que eu poderia fazer só com que essa parte aqui de cima não fosse tão reta. Então lá em cima a gente vai de novo aqui na opção de Draw. No Draw eu ainda estou com o Brush Z Modeler e eu vou deixar o cursor em cima de qualquer uma das linhas que a gente tem, ó. Segura o espaço e eu vou colocar uma que se chama Crease, que é a mesma coisa do que esse Crease que a gente usou. Só que esse Crease, ele é automático, ele vai colocar Crease em tudo, né? Dependendo das opções que você coloca aqui de tolerância e o nível de Crease. Só que esse que eu tô aqui agora, eu posso clicar em cima de uma linha ó, e eu posso colocar um crease específico. Então agora olha só que legal. Ele poderia marcar um pouco mais essas partes, só que não é isso que eu quero. O que eu vou fazer é tirar o crease. Então se eu segurar Alt e clicar em cima de qualquer linha, ó, ele vai tirar os creases dessas linhas que eu tenho e vai manter isso aqui um pouco mais arredondado. Só que fazer isso em todas essas linhas na borda vai ser uma chatice. Então deixa o cursor em cima de qualquer linha, segura o espaço, deixa no crease e coloca a opção aqui embaixo, a chamada Edge Loop Complete, ou seja, ele vai entender todas as linhas conectadas e é só você clicar sobre ela. Quando você for clicar no caso, né, clica em cima de qualquer linha aqui, ó, segurando Alt e aí ele vai tirar todos os creases da volta de todo mundo. Ainda com esse brush, fica em cima de qualquer linha aqui, ó, segura o espaço e coloca Insert, que serve para inserir linhas. É igual a gente fez antes. Dessa vez, ó, eu vou clicar em qualquer uma dessas linhas. Essa, tanto faz. Clicou, arrastou, ó, e puxa para cima. Não puxa muito, não. Puxa até em cima, depois desce um pouquinho. Agora eu vou clicar em cima de qualquer uma dessas outras aqui, ó, clicou. E aí quando você clicar, ó, toma um pouco de cuidado, porque às vezes, dependendo do lugar que você cria, ele vai acabar colocando num lugar que não é. Então, ó, tenta clicar mais perto dessas partes aqui do canto, ó, não mais perto desse centro. Então, mais perto aqui, ó. Então, cliquei, ó, eu posso empurrar para dentro ou puxar para fora. Aqui eu vou puxar, ó, mais ou menos perto do centro mesmo, ó. Então olha só o que ele faz. Ele mantém aquele Dynamic igual eu fiz, tem alguns creases, que são aquelas marcações específicas, mas em cima ele deixa arredondado, mas não tão arredondado assim, tá? Maravilhoso! A nossa tampinha está funcionando perfeitamente. Aqui eu vou tirar a opção de solo, porque eu quero enxergar os dois elementos que eu tenho, e visualizando de lado eu vou ativar aqui o Move e vou mover a minha tampa para cima. Confirma, pelo amor de Deus, se você está com a sua tampa ativada, porque você pode clicar na caixa também, ó. Você pode acabar movendo a caixa se você quiser ou não quiser sem querer. Então clica na tampa e aí você move a tampa aqui mais ou menos até onde você quer, ó, na parte de cima. Eu vou só diminuir um pouco o tamanho, clicando nesse quadrado amarelo, ó. Ele diminui o tamanho da tampa, acho que aqui tá bacana. E aí eu posso clicar nessa bola aqui em volta, ó, para girar um pouquinho e por essa seta azul a gente encaixa aqui. Talvez pela seta verde ainda eu possa descer um pouco mais, tipo isso. Olhando mais perto, tá meio torto ainda, então eu só posso endireitar um pouquinho, ó. E tá aí a nossa tampinha linda e maravilhosa. Talvez um pouco maior a tampa, né? Acho que aqui tá bacana, ó. E vou puxar até um pouquinho mais para fora, tipo isso. Ó, acho que aqui tá legal. Então a tapinha tá funcionando. Tapinha, estou quando só tá francês. A tampinha tá funcionando perfeitamente. Essa caixa talvez não seja o tipo de caixa que você queira. Talvez você olhe e fale, nossa, professor, mas essa caixa tá muito pequena, parece um quadradinho. Então é um quadradinho, é um suquinho, bem pouquinho que tem aqui. Mas se você quiser uma caixa maior, em vez de 500 ml, você quer 1 litro de suco aqui dentro, você pode selecionar a caixa, deixa de lado, segura Ctrl e Alt e cria uma área de seleção aqui, ó, nessa parte de baixo mesmo. Com o gizmo, que é a opção de Move que a gente tem, move com a seta verde um pouquinho para baixo até o tamanho que você quer. Segura o Ctrl, clique e arrasta do lado de fora para remover o quê? Bem, você errou, para remover a máscara. Quando você usa Ctrl e Alt, você cria uma máscara, não se esqueça disso. Então nossa caixa está um pouco maior. Por último, talvez você queira deixar isso aqui num ângulo mais bonito e salvar, postar na sua rede social e me marcar. Então o que você faz? Ó, aqui a gente pode usar as opções do ZBrush mesmo e posicionar em algum ângulo que você queira. Então o que eu gosto de fazer geralmente é ativar essa opção aqui chamada, ó, Persp,
que é de perspectiva, ó. Ele faz com que a parte mais perto do elemento aqui fique um pouco maior. Então eu posso deixar num ângulo, tipo, sei lá, um ângulo que nem esse aqui, por exemplo, ó, meio de baixo e meio de lado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair fora, tô deixando do lado da esquerda mesmo, tá? Porque eu vou deixar duas caixas, uma do lado da outra. Então deixa um pouco mais à sua esquerda, ou à sua direita, tanto faz. Na parte de cima, você tira essa opção de Edit e ele vai falar, olha, se você fizer isso, você não consegue mais mexer nisso aqui. Não tem problema, dá a opção aqui ó, de Switch, que é a primeira opção que tem, clique e arrasta na tela de novo e ativa a opção de Edit. Agora você vai manipular esse aqui. Uma coisa, aquele lá você não consegue manipular mais, você consegue manipular só esse aqui da direita. Então eu posso colocar isso aqui, sei lá, num outro ângulo meio... quase o mesmo tamanho, só que um pouquinho mais de cima. Talvez isso aqui, ó. Então tá lá as duas caixas que a gente tem. Para salvar isso aqui, fala, nossa, adorei, quero salvar e postar na minha rede social. Vai lá em cima na opção aqui, ó, de Document. Você coloca Export nesse botãozinho aqui. E aí é só você dar um nome. Por exemplo, Caixa Linda com Professor Lindo. Ai, adoro. Vem aqui na opção, por exemplo, sei lá, área de trabalho ou qualquer outro local no seu computador e clica na opção de salvar. Dê um salvar. Ele mostra para você esse painel aqui que você pode fazer algumas opções de você diminuir, talvez clicando nas bolinhas do canto, ó, e não deixar isso aqui com tanta margem, talvez, se você quiser. E tem outras opções de ajuste também, de contraste e tal. Não vou explicar isso aqui, porque eu explico isso em outros tutoriais e outros cursos, então esse tutorial tá ficando muito longo já. Mas tem outras opções de ajuste também, se você quiser. Terminou? É só clicar aqui na opção de OK e pronto, ele já salva essa imagem para você do jeito que está. Não se esqueça de salvar esse modelo aqui, essa caixa, clicando do lado direito em Tool e colocando aqui, ó, Save As. Aí você salva essa caixa, quando você quiser trabalhar com ela de novo, é só fazer o mesmo processo de clicar aqui, ó, em Load To para trazer a caixa, clicou na tela e arrastou, e depois você usa a opção de Edit, você já consegue manipular essa caixinha lindamente. Mas é isso, aqui a nossa caixa terminou. Porém, relaxa, pelo amor de Deus, não vai embora ainda, tá? Tem uma outra coisa que eu quero dizer pra você, duas coisas importantes. A primeira delas é, se você quiser continuar aprendendo várias coisas incríveis sobre o ZBrush, e não só sobre o ZBrush, mas sobre edição de imagem, edição de vídeo, 3D e animação, dá uma olhada no link na descrição aí, porque tem o link do meu site de cursos online, e agora a gente tá no plano de assinatura, onde você paga um valor por mês e você tem acesso a todos os cursos do site. É uma coisa extremamente acessível e maravilhosa. E lógico que tem muitos outros projetos que a gente usa só o ZBrush para você entender um pouco mais desse processo de modelagem, texturização, iluminação e tudo que tem a ver com 3D. Eu acho que vale a pena você conhecer o site porque o site tá maravilhoso. Não esqueça, o link dele tá na descrição do vídeo aí embaixo. Agora é claro que eu não posso ir embora sem... Tô falando tudo errado. Volta. Eu não posso ir embora sem indicar 2 tutoriais para você. Então clicando aqui do lado, ó, tem 2 que seguem um pouco dessa mesma linha do que a gente fez aqui na embalagem. Então se você quiser assistir, tem o de cima e tem o de baixo. É só você clicar no que você quiser para continuar assistindo muitos outros tutoriais que eu espero que você faça isso. Agora eu vou embora. Tchau.